Caleidoscópio de volta, o assunto aqui é o jovem no trânsito. Você sabe que além da TV pelos canais 30, Aberto e HD TV e 22 da NET, você também pode nos ver via internet. Entra aí, tvhorizonte.com.br/assista. Agora a gente vai voltar para o papo sobre trânsito. O nosso código brasileiro fez 20 anos, né? Como eu disse no bloco passado, no mês de janeiro. Ele entrou em vigor em janeiro de 98, substituindo o Código Nacional de Trânsito, que era da década de 40. É um jovem, né, esse código, mas será que é atual para 2018? Vamos ver a opinião da advogada Luciana Mascarenhas. O código veio se modernizando desde o seu nascedouro até nos dias atuais. Vários tipos de artigos foram modificados, leis foram lançadas em complementação ao Código de Trânsito Brasileiro, dentre elas a própria Lei Seca, que já houveram algumas leis secas que foram modernizando e melhorando a lei efetiva do nascedouro do Código. Tá certo, Luciano. Então, se ele é atual, o que falta para a gente diminuir, na sua opinião, o número de acidentes? O que efetivamente funciona é a real fiscalização. Posso dar como exemplo o cinto de segurança. As pessoas anteriormente, e justamente voltamos também à questão da fiscalização, né? Quando não havia tanta fiscalização ou quando não havia o rigor quanto ao cinto de segurança, elas não o usavam, e hoje em dia elas usam o cinto de segurança quase como de forma automática. Não adianta nada se não houver a fiscalização por parte do município, estado e União. É verdade. Muito obrigado pela participação, Luciana. Fiscalização realmente é a chave da questão, né? O exemplo que ela deu é muito apropriado, muito bem-vindo, que é o do cinto de segurança. Hoje, eu pelo menos que sou motorista, é automático. Você entrou no carro, você já coloca. Você não pensa, né? Quando é... Ainda tem o problema do uso atrás, né? O problema do cinto, a falta do uso no banco de trás é muito comum. As pessoas ainda não compreendem a importância do cinto de trás, né? E muitas vezes deixam de usar. Mas, em geral, é claro que o uso do cinto no país é hoje já uma realidade quase que total, né? Quem está atrás acha que está protegido pelos bancos e não está nada protegido. Mato da frente. Quem está atrás, mata o da frente se tiver uma colisão frontal. É difícil, pesado, né? Fiscalização, então, é muito importante. Mas a fiscalização, eu acredito que é impossível o poder público estar presente em tudo, em todos os lugares e fazendo uma fiscalização realmente efetiva. Por isso é que eu falo que é necessária uma mudança cultural, porque aí a própria sociedade vai cobrar isso. E aí eu gosto de fazer um paralelo com a questão do cigarro, né? O cigarro hoje tem cheio de lei que proíbe em ambientes fechados, em restaurante, nisso e naquilo. Só que não existe uma entidade para fiscalizar e cobrar. A própria sociedade cobra. Ninguém hoje para. Eu fui, né, a minha vida toda terminava em um restaurante de jantar e já acendia o cigarro, as pessoas que fumavam. Isso acabou. Né? Quem quer fumar sai lá fora na rua. Então, a própria sociedade precisa de fazer essa cobrança, essa mudança cultural. A gente vai chegar lá. Eu vou perguntar para vocês daqui a pouco sobre a questão, será que seria o caso de legislação, educação e de trânsito estar nas escolas? Quero saber a opinião de vocês. Júlio me levantou a mão aqui, eu vim falar com ele. Júlio, por favor. Boa noite, tudo bem, gente? Eu sofri um acidente, né, de carro justamente sobre esse assunto aí da questão do cinto. Estava voltando de um show na pressa, né? Tava sem o cinto na frente, no passageiro, e eu tava com o violão na frente. E foi o violão que me salvou, na verdade, assim, porque a pessoa bateu numa árvore e o violão acabou me salvando, assim, e tal. E serviu de exemplo para mim, no caso, para toda vez que eu vou andar agora de carro, não ando sem o cinto, nem que seja para ir na padaria, assim, se eu tiver, né? Como se diz o outro, né? Se não vai no amor, vai na dor, né? Na força. Então, enfim. No seu caso, acabou que ficou tudo bem, né? Graças a Deus, né? Mas esperamos que a gente não precise passar por essas situações difíceis para aprender, né? Não, acho que não. De verdade que não, né? A questão toda é questão de consciência mesmo também. Eu acho que se cada um fizer a parte, eu também puxo a orelha de quem tá andando comigo, assim, às vezes, põe o cinto aí e tal. Mas quando eu tô atrás, então ainda eu não tenho esse costume mesmo, não. Mas na frente eu tenho.
Ó, então o caleidoscópio de hoje vai te servir para usar o cinto atrás. Lúcia, por favor. Uma das coisas que meu pai sempre me cobrou, desde antes de eu tirar a carteira, era quando eu entrava no carro, ele falava, põe o cinto. E então virou um hábito. Hoje em dia, eu conheço pessoas que dentro dos bairros, assim, onde moram, não andam de cinto. Eu já entro e ponho o cinto, assim, automático. E teve uma vez que eu sofri um acidente também, porém eu não estava na direção, era minha madrasta. A gente estava na rua de cima de casa, ela ia me levar num lugar, e a gente viu uma loja nova que tinha aberto no bairro. E olhando assim, nós duas distraídas, veio um carro, a gente não percebeu, a gente estava no nosso direito, estava na faixa, porém a gente estava desatento, o carro veio e bateu de frente com a gente. A gente não estava em alta velocidade, mas foi uma batida que, se nós duas não estivéssemos de cinto, com certeza a gente teria batido a cabeça, alguma coisa assim. Então, eu acho que realmente é muito importante usar o cinto de segurança, igual eu falei. Eu tenho alguns amigos que dentro dos bairros, eles não andam de cinto e não veem necessidade. Porém, eu acho que isso também causa muitos acidentes, porque as pessoas pensam que dentro dos bairros elas já conhecem o bairro, já estão acostumadas, então não precisam, elas relaxam e acho que não precisam de usar algumas Sim, coisas. sim, Lúcia. Eu, inclusive, já ouvi, não sei se é verídico, um dado que muitos acidentes acontecem quando a pessoa está chegando em casa, porque ela relaxa. Você já ouviu isso também? Ela relaxa e aí fica desatenta, acha que já conhece a região. Mas, enfim, quero saber a opinião de vocês. Legislação, você que leciona esse assunto já há 23 anos, Luciana, você acha que deveria também estar na escola? Sim, com certeza. Educação de trânsito, ela é importante desde a infância, né? Começa, na verdade, na casa, na sua casa, onde os pais ele começa, né? Desde quando a mãe vai ter o seu bebê, o pai vai buscar a mãe com a criança, já tem que levar o bebê conforto, né? Por quê? Porque a partir dali já nasce uma consciência. Porque se você, de repente, não trabalha a consciência, não muda aqui dentro, só a legislação, só as leis, só a punição, ela não vai mudar, né? Então, eu tenho uma concepção que a legislação de trânsito ela é de suma importância e ela começa, sim, em casa, na escola, uma sequência na escola, né, no centro de formação e também com a fiscalização, certo? Então, é de suma importância o cinto de segurança. Na questão da escola, né? Eu acho importantíssimo abordar isso na escola, mas não é assim ensinar para a criança as placas de trânsito, porque isso ela vai ter tempo lá na frente para aprender. Existe muita abordagem equivocada. O importante é fazer a reflexão sobre o assunto, né? Os riscos que acontecem, por que a criança, como pedestre, tem que atravessar na faixa, tem que ser cuidadoso, tem que ser prudente, né? E aí a gente tem um problema muito sério, né? Que é o exemplo. A Luciana falou sobre os pais dentro de casa, mas o que a gente vê hoje é que você vai nas escolas, dá conteúdo relativo a isso. Hoje as escolas de Belo Horizonte fazem isso muito fortemente. A BH Trans tem um programa importante de educação de trânsito para todos as faixas etárias, mas a criança vê o pai ou a mãe tendo um exemplo completamente diferente, então toda aquela mensagem que ela recebeu se perde porque o exemplo é mais forte. Sem dúvida, o exemplo faz a diferença, né? Com certeza, né? Então, jogos educativos para criança, a música tem um poder muito grande na educação, né? Programas em igrejas de suma importância. A ativação da prefeitura, da BH Trans, mais vezes, porque não adianta falar de trânsito só na época, em setembro, na Semana do Trânsito. Trânsito tem que se falar dele como falar da higiene pessoal, né? Então, é de suma importância se falar e repetir. Assim, nós teremos mudança. A questão do cinto atrás, por exemplo, que você colocou muito bem, né? É o seguinte, como que foi a educação de trânsito no início com relação ao cinto? Motorista, use o cinto. Então, o motorista usava o cinto. Não era o passageiro, não era quem estava atrás. E depois nasceu aquele costume social. Cinto só é obrigatório na frente. Atrás não. Cinto só é obrigatório na cidade. Na rodovia, não.
né? Hoje nós sabemos, como Jussara colocou, que o passageiro atrás sem cinto, numa colisão, vai ter o efeito chicote e ele vai matar a pessoa que está na frente. Porque existem várias colisões ao mesmo tempo, naquele momento X dos impactos da colisão. Com certeza, Então Luciana. é questão da consciência mesmo. É verdade. Depois eu Obrigada. quero que você me conte sobre essas 2 décadas aí dando aulas de legislação e direção. O que você percebeu nos jovens? Mudou alguma coisa? O jovem hoje é imediatista, né? Será que ele está sem paciência para levar a sério ali os estudos da legislação? Enfim, você vai me contar daqui a pouco, Sim. porque o Miro vai tocar e cantar para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre o disco e sobre a carreira. Combinado? Vamos lá. Obrigado, querido. Vamos lá, depois dessas palavras, essa música é do primeiro EP, que foi lançado em 2016. Daqui a pouquinho a gente vai passar um trecho desse clipe que tá lindo, gravado na Serra da Moeda, né? Exatamente, foi gravado lá, fez um ano agora que foi gravado lá. Ó, fica aí que a gente já mostra. Vem ver a luz que me apareceu. Depois que essas palavras bateram em mim. Vem ver como o céu se abriu. Feito flor de lótus na curva do rio. Vem ver o caminho que se abriu aqui. Retire os sapatos, pode prosseguir. A luz que passa por todas as nuvens encontrou um rumo certo no meu coração. No rizoma do amor não existe pressa. Você só tem o que tem e o que dá também. Mas tudo isso é um ciclo, tudo isso passa. A lua muda a forma e as estações vão e vêm.